É um título polémico, mas não é clickbait. Para te dar algum contexto, eu tenho que te dizer que em 2020 nasceu a minha primeira filha e foi numa altura em que eu estava desempregado. Tinha tido um negócio que não deu certo, foi para um desemprego e estava com fundo de desemprego. Literalmente, a minha esposa não estava a trabalhar naquela altura e depois, final de 2020, nasceu a minha primeira filha. Tá? O que é que isso me obrigou? Se tu fores uma pessoa de bem, e lá está, este título é provocatório, como é óbvio, o objetivo é que vocês cliquem e que consumam este conteúdo o mais tempo possível, para me dar a oportunidade de explicar o que é que eu quero dizer com isto, está bem? Porque quando eu tive a minha primeira filha, gerou em mim uma sensação de agora não há plano B, não há volta atrás, tenho de fazer acontecer. Se a criança está dependente de mim, eu vou-lhe proporcionar a vida, pelo menos que os meus pais me conseguiram proporcionar a mim. Então, eu tive uma vida boa, classe média, mas uma vida muito boa, nunca me faltou nada, então sempre tive comida, sempre, nem todos os anos, mas muitos anos fomos de férias, de algumas vezes para o estrangeiro, portanto, tive uma vida, eu diria que é uma vida de classe média e que nunca me faltou nada. Eu não conseguir oferecer isso para a minha filha, para mim é um falhanço, ok? Pode não ser para ti, etc. Bruno, vives nas nuvens, nem toda a gente consegue fazer isso. Tudo bem. Essa é a tua experiência. Para a minha experiência, para aquilo, estou a ser sincero contigo, para mim, eu não consegui proporcionar isso à minha filha, era um falhanço, como pai e como ser humano, de modo geral, está bem? Isso provocou em mim uma. Que eu nunca tive isso. Ou seja, eu nunca tive essa sensação de que. De obrigação, responsabilidade, digamos assim, como tive quando tive filhos. Então, eu acho, como é óbvio, nas pessoas corretas, esta dica de olha, façam filhos e ganhem dinheiro, vai ser péssimo porque eles vão fazer os filhos e depois não vão fazer dinheiro para os sustentar. Infelizmente, cada vez mais na sociedade existe uma falta de responsabilização enorme que eu penso que vem desde a maneira como nós educamos os nossos filhos. Esta super proteção também tira alguma responsabilidade e as pessoas depois sem responsabilidade não assumem as rédeas da própria vida. E foi um pouco o que se passou comigo até ao momento do nascimento da minha filha. Porque assim, um homem não precisa muito dinheiro para ser feliz. As mulheres, se calhar, já é um bocadinho diferente, mas um homem, desde que tenha uma cama para se deitar, tenha comida e que possa dar aí vocês percebem, não é? Está bem, ele não precisa de mais nada, mas de repente ele tem algo pelo que lutar. Já não é para ele, já não é para o seu próprio benefício, para o seu próprio egoísmo, para as suas vontades, já é para outras pessoas. E aí sim foi o que me fez sair do zero, foi o que me fez sair bastante da minha zona de conforto. Então na altura tive de prospectar a frio, tive de fazer chamadas frias, tive de ir a alguns estabelecimentos presencialmente, coisas que eu testo. Sou um ser introvertido aqui da caverna, é muito difícil hoje em dia tirarem-me daqui, mas na altura era mesmo necessário para colocar comida na mesa. É interessante porque esse subsídio de desemprego foi assim, se não fosse isso, mesmo com o subsídio de desemprego, e sendo sincero contigo, mesmo com o subsídio de desemprego, ainda tinha ajuda de familiares. Mas se não fosse subsídio, estava miserável. E um homem, quando não é produtivo, quando não é valorizado profissionalmente, mata-nos por dentro completamente. Nós precisamos ser úteis para a sociedade. Temos de ter valor, temos de produzir valor, gerar valor para os outros, porque realmente essa é a nossa missão aqui na Terra. Pelo menos é aquilo que eu acredito, não é? Então, quando eu tive a primeira filha, a sensação foi essa. Tipo, a sensação, posso dizer para ti, a sensação é tipo, agora és homem, agora desemmerda-te, agora faz isso acontecer, agora mete dinheiro para casa, porque assim, a tua filha não é responsabilidade dos avós, não é? Agora vais ter de fazer acontecer. E, curiosamente, ela nasceu em 2020 e eu em 2021 já estava a faturar qualquer coisa na empresa como acima de 5.000 euros por mês. Valor para mim que tipo esqueço. É, a minha mãe é empresária, mas assim, eu nunca lidei com esse volume de dinheiro entrar, sendo minha responsabilidade também. Porque o dinheiro
entra, fica na tua conta, depois tens de o saber gerir, depois tens empregados e subcontratados e freelancers para pagar, depois tens de pagar os impostos, então é mais uma responsabilidade também. Esta dica é uma dica, como é óbvio, não é para todas as pessoas, mas eu acredito para quem já é empresário, para quem já assumiu e já teve um gostinho de saber o que é esta responsabilidade, ter filhos talvez seja um impulso, como foi para mim, de ter de fazer mais. Não por causa de mim, não por causa das minhas vontades, dos meus gostos, das minhas preferências ou das minhas, sei lá, tentações, mas por causa de um ser que é muito melhor que eu, que não tem culpa nenhuma, que não pediu para nascer e que eu decidi escolher ter, então eu tenho de lhe dar o melhor, tá? E sempre que eu tive um filho, fui fazendo sempre cada vez mais dinheiro. Sempre, sempre, sempre. Bate, bateu sempre certo. Sempre certo. Então em 2024, acho que nunca tinha feito tanto dinheiro. Em 2024 nasceu a minha terceira filha, sim, bati recordes. Então eu acredito que essa responsabilidade me faz ser um ser humano melhor, me faz procurar, me faz sair da zona de conforto, ser uma melhor pessoa, ser um melhor profissional e isso depois, tudo traduzido em números, vai se refletir em mais dinheiro na minha conta. Aquilo que se vê hoje em dia é um pouco o contrário. Eu não quero responsabilidades, eu não quero prisões, não é aquilo que eles chamam, eu quero a liberdade. Então nós, hoje em dia, endeusamos a liberdade. Não há nenhum valor, hoje em dia, na nossa sociedade que seja mais valorizado do que a própria liberdade. Não, nós nascemos para ser livres. É coisa que, repara, eu adoro a liberdade. Eu acho que todos nós devemos ser livres, sim. Mas há coisas mais importantes a isso. Eu não queria entrar por esse campo filosófico, meio religioso, mas eu acredito sim que há coisas mais importantes que a liberdade e que há coisas que vale a pena o sacrifício, entre os quais a vida humana. Então, vale tanto esse sacrifício que eu olho para trás e não me arrependo. E eu acho, não digo a maioria dos pais, porque tem aí gente muito sacana, digamos assim, mesmo muito mais pessoas, a gente vê que até fazem mal aos próprios filhos. Mas eu diria que, tipo, qualquer pessoa razoável, com bom senso, normal, não se arrepende de ter um filho. Apesar dos grandes sacrifícios que se tem de se fazer, a nível pessoal, a nível profissional, tu ficas com menos dinheiro para ti, para as tuas coisas, mas ficas com mais dinheiro para os outros. Mas o simples facto de estás a fazer esse sacrifício pelo teu filho torna-te melhor pessoa também. Então, vivemos numa sociedade em que, como é que é possível ter um filho? Que falta de responsabilidade. Eu acho que sim, também deves ter com a pessoa certa, não podes ter com qualquer um que aparece por aí. Senão depois vemos esta desintegração da sociedade que se vem vindo e da família no geral, não é? De pais separados. Eu acho que isso nunca é bom para as crianças. Vamos ver qual o impacto é que vai ter, porque isto dos divórcios e separações é uma coisa bastante recente. Antigamente acontecia, mas era muito residual, não tinha impacto qualquer na sociedade. Hoje em dia já deve ser mais comum ter pais separados do que ter pais juntos. E eu acredito, sou um gajo conservador, acredito que isso não faz, não há de fazer bem às crianças. Não é esse o meu modus operandi, não é isso que eu acredito, não é isso pelo qual eu luto. Eu luto sim pela vida. Eu luto pelas crianças, é assim, é uma coisa tão. Eu não via isso, eu não era assim. Então foi uma transformação, graças a Deus, um certo convencimento da minha esposa que me direcionou nesse caminho também, porque eu não via, só via números. E é muito comum os homens verem números, só números à frente. Então, mas qual é o retorno que isto me vai dar? Né? Principalmente com pessoas mais pragmáticas como eu sou. Género, ter filhos, o que é que tu vês? Só vês aspectos negativos, assim, à partida. Então não podes ir de férias, não podes dar aquelas escapadelas, não podes ir ao cinema, é muito mais difícil ir jantar fora, muito mais difícil, mesmo ir de férias, opá, de repente tens mais uma pessoa que tem de pagar, mais uma pessoa em casa para comer, mais barulho, é? Mais gastos em todas as vertentes. Porque é que eu hei de ter? Mas, do meu ponto de vista, pronto, foi essa a ajuda que eu tive da minha esposa, que me levou para o caminho correto. E depois, isso é algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que
ninguém sabe nada de nada. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, sobre o marketing. Ninguém sabe de marketing e ninguém sabe sobre vida. Porque o teu conhecimento é tão limitado e só podes ser expert numa coisa tão pequenina e a vida é algo tão abstrato, tão abrangente, que é impossível de saberes como é que tu has de viver a vida, o que é o mais correto ou não. Que a certo ponto tens de confiar em alguém. Eu decidi confiar na Bíblia. Então eu escolhi confiar na Bíblia. Eu escolhi confiar numa instituição que tem 2000 anos, mais que 2000 anos. Fiz essa escolha consciente porque eu me apercebi que sou um burro, tipo, eu não percebo nada, eu não sei nada. Tu tens de engolir o teu ego e perceberes que tipo, tu não sabes nada. Tu nem sequer consegues ler um livro mais difícil e eu estou a falar, tu, é para mim. Há um livro, deixa eu ver se ele está aqui. É este aqui. A Vida Intelectual. Este livro, disseram muito bem dele. Eu não sei se este foi comprado no Brasil ou não. Disseram muito bem dele. Eu vou ser sincero para vocês. Eu li e não consegui perceber metade. Então, imagina escrever. Imagina escrever. Mas é impressionante porque tu vais ao Facebook e é só experts. No Facebook tu não vês ignorantes, só vês especialistas. Em todas as temáticas só vês especialistas. Vais aos comentários, o que é que tu vês? É só especialistas de todas as diferentes áreas. Aliás, uma pessoa é especialista em várias áreas. É tipo. Deve ser. Não sei como é que ainda não descobriram. Deviam dar aí um prémio Nobel, porque realmente é só especialistas. Então, nesta minha jornada de desenvolvimento pessoal, espiritual, aquilo que eu me apercebi é que eu realmente sou um ser, sou muito limitado, sou, sou realmente muito limitado e tenho de confiar em alguma coisa. E repara, padres, doutores, eles dedicaram a vida, alguns morreram para escrever aquelas palavras e dedicaram-se mesmo em relação ao estudo num momento onde não havia estas distrações como nós temos de, de redes sociais e etc. Então imagina o tempo que eles tiveram, muitos deles isolados, exilados também, a escrever, a pensar sobre estas questões da vida. E se eles te dão um manual e dizem-te que deves seguir aquilo que está lá, pá, eu vou confiar. Porque eu tenho de confiar em alguém. Eu tenho de confiar em alguma coisa. Se eles dizem que aquilo que está lá, isso tem resultado, isso tem gerado santos ao longo dos anos, eu sigo aquilo que está lá. E adivinhem só, aquilo que está lá diz para vocês terem filhos. Está bem? Eu estou a seguir só o que me diz lá. Espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Se gostaram, deixem um like e a gente se vê num próximo vídeo.